Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional. Hoje, segunda-feira, mais uma semana que está começando, né? Que seja muito abençoada em nome de Jesus. Então, eu quero compartilhar com você aqui Gênesis capítulo 12. Então, a palavra diz ali, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então, o que a gente vê aqui? Obediência. Abraão, aqui ele não era Abraão ainda, ele era Abrão. Depois Deus mudou o nome dele e o de Saraí para Sara, a mãe de muitas nações. E Abraão depois foi o pai de muitas nações. Então ele obedeceu. O Abraão saiu da terra dele, deixou o pai, mãe, os irmãos, né? Pegou sua esposa e foi. O sobrinho dele foi com ele. E aqui, né, a gente vê que Deus deu uma promessa para ele. E que Deus iria fazer dele uma grande nação. E abençoaria ele, engrandeceria o seu nome e seria uma bênção. Então, quando Deus ele nos chama, ele tem um propósito para a nossa vida. E sempre é de nos abençoar. O Abraão aqui, ele obedeceu a Deus. E ele foi grandiosamente abençoado. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, aqui, né, no capítulo 17, ali a palavra diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos. Então, quando Deus chamou ele, ele tinha 75, né? Aqui já tinham se passado alguns anos. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E eu porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai de multidão de nações te tenho posto. Então, olha o que Deus fez com Abraão. Mas Deus disse para ele, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Esse ser perfeito é a pessoa buscar a santificação, se abster do pecado, se afastar dele, porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, por isso que Deus disse para ele: anda na minha presença e ser perfeito. Então, nós precisamos guardar os concertos, a palavra de Deus no nosso coração, porque o salmista disse, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Para sermos perfeitos, como Deus disse, anda em minha presença e ser perfeito. Você tem andado na presença de Deus? Como têm sido as tuas atitudes? De uma pessoa obediente, de servo ou desobediente? Aquele que não está dando tanto ouvidos ao que Deus está falando? Então, mude as tuas atitudes.
Se você quer ser abençoado, abençoada, faça como Abraão fez. Ele obedeceu. Quando Deus deu uma ordem para ele, ele fez. Deus disse para ele: sai da tua parentela. Muitas vezes nós nos apegamos em coisas, né? E não conseguimos viver a vontade de Deus. Estamos longe do propósito, não conseguimos resgatar heranças. O Abraão, ele foi tão abençoado porque ele resgatou heranças que não eram para outros povos, mas eram para ele. De repente você não está vivendo o propósito, as promessas e não está resgatando a herança que foi deixada para você. Porque nós somos descendentes de Isaque, de Jacó, a bênção nos alcançou. Os descendentes de Abraão é o povo de Israel. E nós somos alcançados por esta graça. Porque Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, de multidões. Da descendência dele saíram reis, rainhas. Então, obedeça a Deus. Guarde as suas palavras, guarde os seus preceitos. As suas promessas, elas vão se cumprir na tua vida se você obedecer. Se você guardar os princípios de Deus. Se você viver os princípios de Deus, você vai ser abençoado. Você vai ser bem-aventurado. E Deus disse para Abraão: eu abençoarei aqueles que te abençoarem, te amaldiçoarei e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, não precisa você ficar com desejo de vingança no teu coração, com ódio de alguém que te fez algum mal, porque a própria palavra diz: Deus, ele nos guarda. Ele abençoa aquele que nos abençoa e ele amaldiçoa aquele que nos amaldiçoa. Então não fique guardando mágoa, não fique com ódio, não. Não fique desejando vingança para aquela pessoa. Deus, ele toma parte da situação. Aquele que te abençoa é abençoado. Agora aquela pessoa que não é, que te amaldiçoa, ela é amaldiçoada. Ela busca condenação para ela mesma. Agora você tem que abençoar ela. Você tem que abençoar para você ser abençoado. Então, obedeça. Faça como Abraão. O Abraão, ele obedeceu a Deus. O Abraão, ele deu ouvidos àquilo que Deus disse para ele. Então, peça para Deus te dar a direção. Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor tem para mim? Eu quero. Passa a ser obediente. Passa a viver de acordo com a palavra de Deus e você vai ser abençoado. Deus, ele quer te plantar para você dar frutos. As tuas raízes devem ser firmadas na palavra, nele. É a árvore que dá o fruto. E muitas pessoas se preocupam com o fruto, esquecem das raízes, esquecem da árvore. Então, comece a dar frutos. Onde as tuas raízes estão plantadas. Como a palavra diz, aquela árvore que é plantada, né, junto aos ribeiros, as suas raízes se estendem até lá. No dia da seca, elas continuam verdes, viçosas, dando frutos. E é assim que nós somos quando nós estamos plantados na palavra, firmados na rocha que é Jesus. Tome posse das promessas, das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Obedeça, seja servo, como Jesus foi. Jesus veio, morreu naquela cruz, nos comprou, nos resgatou, nos deu uma vida eterna. Ele nos resgatou, ele desceu até o inferno e pegou a chave. Ele nos resgatou, ele nos comprou, ele foi obediente, ele desceu aqui, ele foi gerado num ventre de uma mulher, viveu aqui como um humano, mas ele era Deus, fez milagres,
ele cumpriu o propósito que Deus tinha para ele aqui. Ele obedeceu até o final, até ele morrer na cruz para me comprar e para comprar você de volta. Ele fez uma nova aliança, o sangue da nova aliança, ele foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por você. Então pare de mendigar, pare de viver na escassez, pare de viver na miséria, na pobreza. Deus não quer isso para a tua vida. Deus quer que você viva uma vida em abundância. O Abraão era um homem rico, próspero, porque ele era obediente e ele era fiel a Deus. E você tem sido fiel a Deus em todas as coisas? Você tem guardado os propósitos, preceitos, você tem obedecido, você tem guardado a palavra, você tem tirado os deuses estranhos do teu meio, da tua vida? Ou tem coisas ainda que te dominam? Ou tem coisas que te impedem de viver esse plano, de viver esse propósito que Deus tem para você? Então reflita nesta palavra, nesta segunda. Medita, reflita nela. Você está vivendo o propósito? Você está indo na direção em que Deus está te mandando ou você está fazendo o que você quer? Porque quando você faz o que você quer, você fica igual o povo lá no meio do deserto, andando em círculos e não chega a lugar nenhum. Mas quando você se deixa ser guiado e dirigido por Deus, você entra na terra da promessa, na terra prometida, e você herda e recebe a bênção. A escolha é tua. Obedecer e ser abençoado. Qual que é a tua escolha? Então reflita nessa palavra. Medita nela. Nesta segunda-feira, nesta semana que está começando, começa a refletir, ver tuas atitudes, se posicione, obedeça a Deus, peça direção para Ele, faça como Abraão, seja servo, seja fiel, seja temente a Deus. Como Deus disse para ele, anda em minha presença e ser perfeito. Aí as coisas acontecem. Guarda esta palavra no teu coração. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão ouvindo este devocional. Que a tua bênção alcance cada uma delas, Pai. Que elas andem na tua presença e que elas sejam perfeitas de coração diante de ti. Que elas tenham um coração voltado para ti, para as coisas do reino. Que elas tenham um coração voluntário e generoso, assim como Davi disse para Salomão, anda na presença de Deus, seja perfeito e tenha um coração voluntário, como Davi escreveu. Há muitas pessoas que estão ajuntando para sua própria condenação, estão retendo, não estão abençoando outras pessoas que necessitam. Pai, que esta pessoa passe a ter um coração generoso, bondoso, que ela alcance as bênçãos, que assim como Abraão, as bênçãos venham alcançá-las, que elas parem de correr atrás de bênção, atrás de milagre, porque eles automaticamente vão acontecer nas suas vidas quando elas forem obedientes, quando elas obedecerem a Ti, Pai. Como o Senhor disse para Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, Pai. Que elas reconheçam a tua soberania, que elas reconheçam que tu é Deus e que tu é o Senhor absoluto de todas as coisas, Pai. Senhor, toca em cada vida, toca em cada coração, que haja um grande mover, Pai, do teu Espírito nesta vida e neste coração, que esta pessoa tome a decisão de te servir e te seguir, Pai, com um coração puro, obediente, que ela seja servo e serva, e que ela receba o melhor que o Senhor tem. Em nome de Jesus, que esta pessoa pare de mendigar, que o espírito da escassez saia da vida dela, e que ela passe a usufruir e viver do melhor desta terra, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Que esta pessoa, Pai, passe a ter o melhor. Eu profetizo isso sobre a vida dela,
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, reflita nesta palavra, em nome de Jesus.